Durante uma visita ao hospital, ele viu sua ex-esposa com gêmeos iguais a ele. O que ela disse em seguida mudou tudo. Larissa acordou às 5 da manhã com o mesmo nó no estômago de sempre. O despertador nem havia tocado ainda, mas seu corpo já sabia a rotina. Mais um dia de esperança que terminaria em decepção. Ela se levantou devagar, tentando não acordar Henrique, e caminhou até o banheiro. O teste de gravidez estava ali, na gaveta, esperando por mais uma tentativa. 2 traços. Era só isso que ela queria ver. 2 traços simples que mudariam tudo. Mas, de novo, apenas um. Ela jogou o teste no lixo com mais força do que deveria e se olhou no espelho. 32 anos, casada há 6, tentando engravidar há 2. Os médicos sempre diziam a mesma coisa. Continuem tentando, é normal demorar. Mas normal para quem? Para as amigas que engravidavam sem nem planejar, para as colegas de trabalho que reclamavam de enjoo matinal enquanto ela fingia sorrir? Larissa? A voz de Henrique veio do quarto. Tudo bem aí? Tudo. Ela forçou um tom natural. Já vou sair. Quando voltou para o quarto, ele já estava sentado na cama checando o celular. Henrique, aos 35 anos, ainda tinha o mesmo ar sério de quando se conheceram na faculdade. Advogado bem-sucedido, dono de um escritório que crescia a cada ano, ele sempre soube o que queria da vida. Menos nos últimos meses. E então, ele perguntou sem levantar os olhos da tela. Negativo. Henrique suspirou e jogou o telefone na mesinha de cabeceira. O silêncio que se instalou entre eles era pesado, cheio de coisas não ditas. Ela se vestiu para trabalhar enquanto ele tomava banho, e quando se despediram na cozinha, foi apenas um beijo rápido no rosto. Tenho audiência até tarde hoje, ele disse, já ajeitando a gravata. Eu sei, vou jantar com a minha mãe. Mais uma mentira. Ela ia trabalhar até tarde corrigindo provas e depois voltaria para casa sozinha, como sempre. A mãe dela morava em outra cidade e raramente se falavam. Mas era mais fácil mentir do que explicar que não tinha vontade de ver ninguém. O trabalho na universidade costumava ser seu refúgio. Larissa dava aulas de literatura para calouros cheios de sonhos e energia. Mas, ultimamente, até isso estava perdendo o sentido. Ela se via explicando romances sobre amor e família para jovens de 18 anos, enquanto sua própria vida parecia estagnada. Professora, a senhora está bem? Perguntou Amanda, uma das alunas mais atentas após a aula. Por quê? A senhora parece triste. Larissa forçou um sorriso. Se até os alunos estavam percebendo, ela não estava disfarçando bem. À noite, quando Henrique chegou em casa, ela estava na cozinha fingindo cozinhar. Na verdade, havia pedido comida por aplicativo, mas colocou tudo em pratos para parecer caseiro. Como foi com sua mãe? Ele perguntou, servindo-se de vinho. Normal. Ela se concentrou em cortar o pão. E sua audiência? Ganhamos. O cliente ficou satisfeito. Antes ela teria comemorado com ele. Teria feito perguntas sobre o caso, dado parabéns, talvez até sugerido sair para jantar. Agora, apenas acenou com a cabeça e continuou comendo em silêncio. Foi durante a sobremesa que Henrique finalmente falou o que os dois estavam evitando. Acho que devíamos procurar ajuda médica. Especializada, quero dizer. Larissa sentiu o coração acelerar. Era isso. Finalmente, ele estava admitindo que talvez houvesse um problema real. Eu pesquisei algumas clínicas. Tem uma muito boa na Barra. O Dr. Sampaio é referência em fertilidade. Tá. Henrique mexeu o café sem olhar para ela. Quanto custa? A pergunta a pegou de surpresa. Não pelo dinheiro em si. Eles tinham condições, mas pelo tom. Como se fosse um problema a mais na lista dele. Não sei ainda. Vou ligar amanhã para saber. Ok. Me avisa o valor. Eles terminaram de jantar sem falar mais sobre o assunto. Henrique foi para o escritório em casa trabalhar em alguns contratos e ela ficou vendo TV na sala, mas não conseguia se concentrar em nada. Sua mente ficava girando em torno da conversa. Ele havia concordado, mas sem entusiasmo, como se estivesse fazendo um favor. Mais tarde, quando se deitaram, ela tentou se aproximar. Fazia semanas que não tinham intimidade de verdade, apenas aquelas tentativas mecânicas nos dias férteis que mais pareciam uma obrigação. Henrique,
Você realmente quer ter filhos comigo? Ele demorou para responder. Tempo demais. Claro que quero. Mas sua voz não convencia nem ele mesmo. Larissa se virou de lado, de costas para ele, e fingiu que estava com sono. Pela primeira vez em 6 anos de casamento, se perguntou se conhecia mesmo o homem ao seu lado, e se ele ainda a amava como antes, ou se estava apenas cumprindo uma promessa que fizeram um para o outro há muito tempo. Do lado de fora, a chuva começou a cair, batendo contra a janela como lágrimas que ela não conseguia mais derramar. A clínica tinha cheiro de desinfetante e esperança. Larissa segurou a mão de Henrique na sala de espera, observando outros casais ao redor. Alguns pareciam relaxados, outros tinham a mesma expressão tensa que ela sabia estar estampada no próprio rosto. 3 semanas haviam se passado desde que marcaram a consulta. 3 semanas de silêncios constrangedores e conversas superficiais. Larissa Mendonça? Chamou uma enfermeira. O Dr. Sampaio era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos e sorriso gentil. Seu consultório estava cheio de fotos de bebês, certamente pacientes que ele havia ajudado a trazer ao mundo. Larissa tentou se imaginar colocando a foto dos próprios filhos ali um dia. Então vocês estão tentando há 2 anos? Ele perguntou folheando a ficha que eles haviam preenchido. 2 anos e 3 meses, corrigiu Larissa. Henrique permanecia quieto ao lado dela, mexendo no celular discretamente. Bom, vamos começar com uma bateria de exames. Para vocês 2. O médico entregou uma lista impressa. Sangue, ultrassom, espermograma, nada invasivo. Podem ficar tranquilos. Larissa pegou os papéis com as mãos tremendo. Finalmente teriam respostas. Quanto tempo para sair os resultados? Perguntou Henrique, guardando o celular. 1 semana, no máximo. Aí vocês voltam e conversamos sobre o melhor tratamento. Durante o caminho para casa, eles pararam no laboratório para marcar os exames. Larissa escolheu o primeiro horário disponível para o dia seguinte. Henrique disse que só podia na sexta. Não pode faltar no trabalho nem um dia? Ela perguntou quando voltaram ao carro. Larissa, eu tenho responsabilidades. Clientes dependem de mim. E eu? Eu não dependo de você? Ele ligou o carro sem responder. Os dias seguintes arrastaram como nunca. Larissa fez todos os exames numa manhã só. Sangue, ultrassom transvaginal, exames hormonais. As enfermeiras eram gentis, mas ela se sentia como um objeto sendo analisado, medido, julgado. Henrique foi fazer o espermograma na sexta, como prometido, mas voltou para casa irritado. Que constrangimento! Reclamou. O cara do laboratório ficou me olhando como se eu fosse anormal. Henrique, ele trabalha com isso todo dia. Não deve nem ter reparado em você. Fácil falar. Você não teve que... Enfim, deixa pra lá. A semana da espera foi a mais longa da vida de Larissa. Ela checava o celular a cada 5 minutos, esperando uma ligação do laboratório. Revisava os sintomas que sentia. Estava mais cansada? Sentia alguma diferença no corpo? Ou era só ansiedade? Henrique, por outro lado, parecia ter esquecido completamente dos exames. Trabalhava até mais tarde, aceitou 2 casos novos e até marcou happy hour com os sócios, como se nada estivesse acontecendo. Na sexta-feira seguinte, finalmente chegou a ligação. Senhora Larissa, os exames chegaram. Podem buscar a partir das 2 da tarde. Ela ligou para Henrique imediatamente. Os resultados chegaram. Ah, tá. Pega aí e a gente vê em casa depois. Como assim? Não vai comigo? Larissa, tenho reunião com o cliente agora. Pega os papéis e conversamos à noite. Ela desligou o telefone com vontade de jogá-lo na parede. 6 anos de casamento e ele não podia sair mais cedo nem mesmo para isso. No laboratório, a atendente entregou um envelope lacrado. Larissa pensou em abrir ali mesmo, mas decidiu esperar até chegar em casa. Suas mãos suavam segurando o papel que talvez mudasse tudo. Em casa, sentou na mesa da cozinha e abriu o envelope devagar. Primeiro, os exames dela. Tudo normal. Tudo dentro dos parâmetros. Até que chegou num resultado específico. Reserva ovariana diminuída. O coração dela disparou. Continuou lendo. AMH baixo. FSH elevado. As palavras dançavam na página.
Ela sabia o que isso significava das pesquisas obsessivas no Google durante as madrugadas. Suas chances de engravidar naturalmente eram muito baixas. Quando Henrique chegou em casa às 10 da noite, ela estava sentada no mesmo lugar, com os papéis espalhados à frente. E então? Ele perguntou, largando a pasta no balcão. O problema sou eu. Henrique pegou os exames e leu em silêncio. Ela observou sua expressão mudar gradualmente, de curiosidade para compreensão, depois para algo que parecia alívio. Bom, pelo menos agora sabemos, ele disse, guardando os papéis. Pelo menos agora sabemos, como se fosse simples assim. O médico marcou para segunda-feira, para discutir as opções de tratamento. Que opções? Fertilização in vitro, estimulação ovariana, tem várias possibilidades. Henrique suspirou fundo e se serviu de uísque. Larissa, você viu os preços dessas coisas? São dezenas de milhares de reais, e sem garantia nenhuma. Ela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você está dizendo que não quer tentar? Estou dizendo que precisamos ser realistas. Talvez seja a hora de aceitar que o quê? Que talvez não seja para ser. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Larissa sentiu algo se quebrar dentro do peito, algo que talvez nunca mais pudesse ser consertado. Entendi, ela disse, se levantando da mesa. Larissa, vamos conversar sobre isso. Não, você já deixou bem claro o que pensa. Ela subiu para o quarto e se trancou no banheiro. Olhou no espelho e viu uma mulher que não reconhecia. Cansada, derrotada, sozinha, mesmo casada, completamente sozinha. 3 meses depois, Larissa estava sentada na mesma clínica, mas desta vez sozinha. O divórcio havia sido finalizado na semana anterior. Um processo rápido e civilizado, como Henrique fazia questão de dizer. Eles dividiram os bens. Ela ficou com um apartamento menor, ele com o maior. Não brigaram por dinheiro, brigaram por sonhos. Então, doutora Larissa, reconsiderou nossa conversa? Perguntou o doutor Sampaio, ajustando os óculos. Ela havia voltado à clínica 2 semanas após a separação. Não conseguia aceitar que tudo terminasse daquele jeito. Durante o casamento, Henrique havia feito o espermograma e algumas amostras ficaram armazenadas no laboratório. Procedimento padrão para casos de tratamento de fertilidade. Sim, quero tentar a fertilização in vitro. Você tem certeza? É um processo emocionalmente desgastante, ainda mais sem o apoio do parceiro. Larissa respirou fundo. Havia pensado nisso todos os dias desde que saiu de casa. Tenho certeza. O médico explicou novamente todo o procedimento. Estimulação hormonal, acompanhamento de ultrassom, coleta dos óvulos, fertilização em laboratório. Com as amostras de Henrique que estavam congeladas, seria tecnicamente possível. Existe uma questão legal, doutora. Preciso da autorização por escrito do seu ex-marido para usar o material genético dele. O coração de Larissa apertou. Ela não havia pensado nisso. Se ele não autorizar, então não podemos prosseguir com o tratamento usando esse material. Naquela noite ela ligou para Henrique pela primeira vez desde a assinatura dos papéis do divórcio. Oi. Ele atendeu, surpreso. Oi. Desculpa ligar, mas preciso te pedir uma coisa. Silêncio do outro lado. Henrique, tô aqui. O que você precisa? Quero fazer a fertilização, com as suas amostras que ficaram na clínica. Mais silêncio. Larissa, eu sei que parece estranho, mas eu preciso tentar. É importante para mim. A gente já conversou sobre isso, não deu certo, pronto. Por que você não segue em frente? Ela fechou os olhos, tentando manter a voz firme. Porque eu ainda acredito que posso ser mãe. E você sempre disse que queria filhos também. Queria no passado, quando éramos casados. Henrique, por favor, eu não vou te incomodar, não vou pedir nada. Só preciso da sua assinatura. Isso é loucura, Larissa. Você quer ter um filho meu sendo que a gente nem se fala mais? Eu quero ter um filho, que por acaso também seria seu. Ela ouviu ele suspirar profundamente. Deixa eu pensar, ok? Te ligo em alguns dias. Mas ele não ligou. 1 semana se passou, depois 2. Larissa mandou algumas mensagens, ligou mais 2 vezes. Henrique sempre dizia que estava pensando, que era uma decisão importante.
Foi no final do terceiro mês que ela descobriu algo que mudaria tudo. Estava organizando os papéis do divórcio quando encontrou uma cópia dos exames antigos. Releu tudo com atenção, e algo não batia. Decidiu levar para um segundo médico, Dr. Costa, que uma amiga havia recomendado. Interessante, ele disse, analisando os resultados. Esses valores de FSH e AMH estão no limite, mas não indicam necessariamente baixa reserva ovariana severa. Que laboratório fez esses exames? Larissa mostrou o papel. Ah, sim. Eles tiveram alguns problemas com calibragem dos equipamentos no ano passado. Vários resultados alterados. Vamos repetir para ter certeza? 3 dias depois, ela tinha os novos resultados em mãos. Reserva ovariana normal, FSH normal. AMH dentro dos parâmetros. Ela não tinha problemas de fertilidade. Com as mãos tremendo, pegou os exames de Henrique que havia separado durante a mudança. Releu tudo. Concentração baixa, motilidade reduzida, morfologia alterada. As palavras que ela havia ignorado na época saltavam da página agora. O problema nunca havia sido dela. Sentou no chão da sala vazia do apartamento novo e chorou. Chorou pela raiva, pela frustração, pelos meses perdidos se culpando. Chorou pelo casamento que acabou por causa de uma mentira, mas depois da raiva veio a determinação. Se Henrique não ia autorizar o uso do material dele, ela encontraria outro jeito. Pesquisou clínicas, preços, procedimentos. Com as economias da separação e vendendo algumas coisas, conseguiria pagar por um tratamento com doador anônimo. 2 semanas depois, estava de volta ao consultório do Dr. Costa. Tem certeza disso, Larissa? É uma decisão muito importante para tomar sozinha. Doutor, eu tenho 33 anos. Acabei de descobrir que posso engravidar normalmente. Não vou desperdiçar mais tempo esperando pelo homem perfeito ou pela situação perfeita. Ele sorriu. Então vamos começar o quanto antes. O tratamento foi mais simples do que ela imaginou. Algumas injeções hormonais, acompanhamento por ultrassom, e em 1 mês estava tudo pronto para a transferência dos embriões. No dia do procedimento, ela estava sozinha na sala de espera. Não havia ninguém para segurar sua mão ou dividir a ansiedade, mas também não havia ninguém para questionar sua decisão ou demonstrar desinteresse. Doutora Larissa, chamou a enfermeira. Está na hora. Enquanto se preparava para o procedimento, ela fez uma promessa silenciosa. Independente do resultado, não se arrependeria de ter tentado. 15 dias depois, o teste deu positivo. E não era apenas positivo. Eram 2 bebês. Gêmeos. Outubro chegou com o calor típico do Rio, e Larissa se sentia como um balão prestes a estourar. Com 37 semanas de gestação, cada movimento era um esforço. Os gêmeos pareciam ter pressa de conhecer o mundo, e ela havia passado a última semana internada para monitoramento. Mais uma contração, disse a enfermeira, segurando a barriga. Está na hora, querida. Vou chamar o doutor. Larissa olhou ao redor do quarto vazio. Nenhuma flor, nenhum cartão de boas-vindas, nenhum familiar ansioso no corredor. Apenas ela e os 2 meninos que logo estariam em seus braços. Durante a gravidez, havia se acostumado com a solidão, mas neste momento desejou ter alguém para dividir a emoção. O parto foi rápido. Lucas nasceu primeiro, chorando alto e forte. Gabriel veio 2 minutos depois, mais quieto, mas igualmente perfeito. Quando os colocaram em seu peito, Larissa esqueceu de tudo. Da solidão, da separação, dos meses difíceis. Existiam apenas eles 3. São lindos, disse a enfermeira, ajudando-a a posicionar os bebês para a primeira mamada. Larissa olhou para os rostinhos vermelhos e sentiu o coração explodir de amor. Mas havia algo mais, uma familiaridade perturbadora. Os olhos, o formato do nariz, a linha do maxilar. Mesmo recém-nascidos, era impossível não ver. Eles eram a cara do pai. 2 dias depois, ela estava no quarto da maternidade, tentando amamentar os 2 ao mesmo tempo, quando ouviu vozes conhecidas no corredor. — Que você está fazendo aqui, Henrique? Era a voz de Beatriz, a irmã dele. — Vem visitar o Marcelo, ele teve um filho ontem. Larissa sentiu o sangue gelar. Henrique estava ali no mesmo andar, a poucos metros de distância.
Instintivamente, puxou os bebês mais perto do peito. O quarto dele é do outro lado, disse Beatriz. Eu sei, só me perdi um pouco. Os passos se aproximaram. Larissa fechou os olhos rezando para que ele não entrasse no quarto, mas o destino tinha outros planos. Desculpa, eu... Henrique parou na porta, congelado. Ela abriu os olhos e o encontrou ali, parado como uma estátua. Ele estava diferente, mais magro, com algumas rugas que ela não lembrava de ver antes. Mas os olhos eram os mesmos, arregalados de surpresa e confusão. Larissa? Ela não conseguiu falar. Apenas o encarou segurando os bebês com mais força. Henrique entrou no quarto devagar, como se estivesse em transe. Seu olhar foi dos bebês para ela, depois de volta para os bebês. Eles são... meus filhos, ela conseguiu dizer. Larissa, eles têm a minha cara. Ela respirou fundo. Não havia como negar ou fugir. Depois de meses de gravidez imaginando este momento, ele finalmente havia chegado. São seus filhos também. As palavras saíram como um sussurro, mas ele ouviu perfeitamente. Henrique se aproximou da cama, as pernas bambas. Como assim? A gente nem... Desde o divórcio, nunca mais. As amostras da clínica. Eu usei as amostras que ficaram congeladas. A expressão dele mudou gradualmente. Confusão, depois compreensão, depois raiva. Você fez isso sem me avisar? Você não quis autorizar, lembra? Disse que era loucura. Porque era. Porra, Larissa, você engravidou do meu filho sem eu saber. Filhos. São 2. Henrique passou as mãos pelo cabelo, andando de um lado para o outro do quarto pequeno. Isso é impossível. Você não poderia usar o material sem minha autorização. Não usei. Ele parou de andar e a encarou. Como assim não usou? Descobri que o problema nunca foi meu, Henrique. Meus exames estavam errados. Eu sou fértil. Então eles não são meus. Larissa sentiu as lágrimas chegarem, mas conseguiu manter a voz firme. Olha bem para eles e me diz que não são seus. Henrique se aproximou da cama relutantemente. Quando viu os rostos dos bebês de perto, sua expressão desmoronou completamente. Lucas abriu os olhos naquele momento. Olhos escuros, idênticos aos do pai. Meu Deus, ele murmurou. Henrique? Beatriz apareceu na porta. Que você está fazendo aqui? Ela entrou no quarto e parou ao ver a cena. Larissa com 2 bebês no colo, Henrique pálido como um fantasma. Bea, estes são meus filhos. Beatriz olhou para os bebês, depois para Larissa, depois para o irmão. Como assim, seus filhos? Vocês estão divorciados há meses. É uma longa história, disse Larissa cansada. Beatriz se aproximou para ver melhor os bebês e seu rosto mudou imediatamente. Meu Deus, eles são igualzinhos a você quando nasceu, Henrique. Mas como? Larissa contou a história toda. Os exames errados, a descoberta da verdade, a decisão de tentar sozinha. Beatriz ouvia em silêncio, enquanto Henrique permanecia imóvel, olhando para os filhos como se não conseguisse processar a informação. Espera aí, disse Beatriz. Você disse que seus exames estavam errados? Isso. E os do Henrique? Larissa e Henrique se entreolharam. Nenhum dos dois havia pensado nisso. Bea, você pode verificar? Perguntou Henrique. Você conhece o laboratório, sabe se tiveram problemas com os equipamentos. Beatriz assentiu. Posso sim. Mas, Henrique, se os exames dela estavam errados, os meus também podem estar. O silêncio que se instalou no quarto era carregado de implicações. Se os exames de Henrique também estivessem errados, significava que nenhum dos dois tinha problemas de fertilidade. Significava que poderiam ter engravidado naturalmente a qualquer momento, durante os 2 anos de tentativas. Significava que o casamento deles havia acabado por causa de uma mentira completa. Gabriel começou a chorar, quebrando o momento de tensão. Larissa o ninhou instintivamente, e Henrique observou cada movimento dela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Como você vai chamá-los? Ele perguntou suavemente. Lucas e Gabriel. Ele assentiu, como se aprovasse as escolhas. Posso pegá-los? Larissa hesitou por um segundo, depois estendeu Lucas para ele. Henrique o recebeu com cuidado extremo, como se fosse feito de vidro. Oi, pequenininho, ele sussurrou. E pela primeira vez desde que entrara no quarto, sorriu.
Henrique não conseguiu dormir naquela noite. Ficou até às 4 da manhã sentado na sala do apartamento, olhando para as fotos que havia tirado dos gêmeos com o celular. Lucas e Gabriel, seus filhos. A palavra ainda soava estranha em sua mente. Na manhã seguinte, ligou para o escritório e cancelou todos os compromissos. Beatriz havia confirmado suas suspeitas. O laboratório realmente teve problemas com calibragem no período em que fizeram os exames. Tanto os dele quanto os de Larissa provavelmente estavam errados. Você tem que conversar com ela, Beatriz disse quando se encontraram para almoçar. Esses meninos precisam do pai. Eu não sei como ser pai, Bea. Nunca pensei que isso fosse acontecer assim. Ninguém sabe como ser pai antes de ser. Você aprende fazendo. Às 3 da tarde ele estava de volta ao hospital. Larissa estava sozinha no quarto, amamentando Gabriel enquanto Lucas dormia no berço ao lado. Posso entrar? Ela assentiu sem falar. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama, observando-a alimentar o filho. Havia algo primitivo e poderoso naquela cena que o deixava sem palavras. Como você está se sentindo? Cansada, dolorida. Mas bem. E, financeiramente, você tem condições de criar os dois sozinha? Larissa o encarou com uma expressão que ele conhecia bem. Era a mesma de quando brigavam no passado. Eu me viro, Henrique. Não preciso da sua ajuda. Mas eles precisam. Eles são meus filhos também. Agora são? Ontem você estava me acusando de traição. Ele suspirou fundo. Desculpa. Foi um choque. Eu não esperava. Nunca imaginei que fosse acontecer assim. Gabriel terminou de mamar e começou a chorar. Larissa tentou acalmá-lo, mas ele continuava inquieto. Posso tentar? Perguntou Henrique. Ela hesitou, depois entregou o bebê para ele. Henrique o colocou no peito, fazendo movimentos de vai e vem, como havia visto Larissa fazer. Para sua surpresa, Gabriel se acalmou. Ele gosta de você, disse Larissa, com um tom que misturava surpresa e algo mais. Ou está confundindo o cheiro com o seu? Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando os bebês. Henrique se pegou pensando como seria diferente se tivessem descoberto a verdade sobre os exames antes. Eles ainda estariam casados? Os meninos teriam nascido em uma família completa? Larissa, eu quero participar da vida deles. Como assim? Quero ser pai. De verdade. Não só no papel. Ela o estudou com cuidado. E o seu trabalho? Seus clientes que dependem de você? A ironia na voz dela não passou despercebida. Vou dar um jeito. Posso trabalhar menos horas, delegar mais coisas para os sócios. Henrique, ser pai não é só aparecer quando dá vontade. É trocar fralda às 3 da manhã. É aguentar choro por horas. É abrir mão de coisas. Eu sei. Sabe? Como você sabe se nunca passou por isso? Ele não tinha resposta para isso, mas havia algo dentro dele, uma certeza que não conseguia explicar. Eu quero aprender. Larissa balançou a cabeça. Não quero que você apareça na vida deles por culpa ou obrigação, e depois desapareça quando cansar. Não vai ser assim. Como eu posso ter certeza? Porque você não pode. Só o tempo vai mostrar. 2 dias depois, Larissa recebeu alta. Henrique apareceu no hospital com um carrinho duplo e uma cadeirinha para o carro. Você não precisava, ela disse, mas aceitou a ajuda. Ele as levou para casa, o apartamento pequeno que ela havia alugado após a separação. Quando entraram, ele olhou ao redor. Era simples, mas aconchegante. No quarto que seria dos bebês, havia 2 berços montados e algumas roupinhas já lavadas e organizadas. Você fez tudo sozinha. Tive 9 meses para me preparar. Henrique ajudou a instalar os bebês nos berços e ficou observando-os dormir. Posso voltar amanhã? Para ajudar? Larissa estava exausta demais para brigar. Ok, mas se você vier, vem para ajudar mesmo, não para visita. No dia seguinte, ele apareceu às 8 da manhã com café da manhã para ela e fraldas para os meninos. Larissa havia dormido 2 horas no total. Lucas acordava de 2 em 2 horas e quando finalmente conseguia fazer ele dormir, Gabriel despertava. Você está péssima, ele disse ao vê-la. Obrigada pelos elogios. Vai tomar banho. Eu fico com eles. Henrique, você não sabe... Eu aprendo. Vai. Quando ela saiu do banheiro 20 minutos depois,
Encontrou Henrique andando pela sala com os 2 bebês, um em cada braço, cantarolando baixinho. Os 2 estavam quietos, olhando para ele com curiosidade. Como você conseguiu acalmar os 2 ao mesmo tempo? YouTube, ele admitiu constrangido. Pesquisei vídeos sobre como segurar gêmeos. Apesar de tudo, Larissa sorriu. E funciona. Por enquanto, sim, mas acho que eles estão planejando alguma coisa. Ficam se olhando como se soubessem um segredo. Era a primeira vez que ela ria desde que os meninos nasceram. A partir daquele dia, Henrique passou a aparecer toda manhã. Trazia café, ajudava com as mamadas, trocava fraldas. No início era desajeitado, mas aprendia rápido. Em uma semana já conseguia dar banho nos 2 sozinho. Você pode ir trabalhar, disse Larissa uma manhã. Eles estão dormindo, eu consigo me virar. Não preciso ir hoje. Cancelei a audiência. Henrique, você não pode cancelar tudo por causa deles. Posso sim. Eles são mais importantes. As palavras ficaram suspensas no ar. Eram exatamente as que ela havia precisado ouvir meses atrás, quando ainda eram casados. Tarde demais. Mas ela as ouviu. Um mês depois do nascimento dos gêmeos, a rotina havia se estabelecido. Henrique chegava às 7 da manhã, ficava até o final da tarde e voltava para casa apenas para dormir. Larissa não admitia em voz alta, mas havia se acostumado com a presença dele. Mais do que isso, havia começado a depender dela. Era uma manhã de novembro, com os bebês finalmente dormindo ao mesmo tempo, quando ela o encontrou na cozinha preparando café. Você não precisa fazer isso todo dia, disse ela se sentando à mesa. Eu gosto de fazer. Ele serviu 2 xícaras. Além do mais, você mal está comendo direito. Era verdade. Entre as mamadas, as trocas de fralda e as poucas horas de sono, ela mal lembrava de se alimentar. Obrigada, disse ela, aceitando o café. Ficaram em silêncio por alguns minutos, bebericando o café quente. Era um silêncio diferente dos que eles compartilhavam no final do casamento. Não havia tensão ou ressentimento, apenas cansaço e uma estranha sensação de paz. Larissa, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você não me contou quando descobriu sobre os exames? Que os seus estavam errados, quero dizer. Ela mexeu o café devagar, pensando na resposta. Porque naquela altura você já tinha deixado bem claro que não queria mais tentar. E eu estava com raiva. Raiva de mim? Raiva de tudo. De você, de mim, da situação. De ter desperdiçado 2 anos da minha vida, achando que era culpada por alguma coisa que nem existia. Henrique assentiu, olhando para as próprias mãos. Eu também estava com raiva. Mas não de você. De quem, então? De mim mesmo. Por não conseguir te dar o que você queria. Por me sentir inadequado. Larissa o olhou com surpresa. Era a primeira vez que ele falava sobre seus sentimentos de forma tão direta. Henrique, você nunca foi inadequado. Era o que eu sentia, como se eu tivesse falhado como marido, e eu me sentia como se tivesse falhado como mulher. Eles se entreolharam através da mesa, reconhecendo pela primeira vez a dor que ambos haviam carregado em silêncio. A gente fez tudo errado, não foi? Disse ele. Não tudo. Ela gesticulou em direção ao quarto dos bebês. Eles saíram certos. Um choro baixinho os interrompeu. Gabriel estava acordando. Larissa se levantou para ir até ele, mas Henrique foi mais rápido. Eu vou. Termina o café. Ela o observou sair da cozinha e se dirigir ao quarto dos meninos. Através da porta entreaberta, podia ouvi-lo conversando baixinho com Gabriel. Bom dia, campeão. Dormiu bem? Papai está aqui. Papai. A palavra ainda a pegava de surpresa. Henrique havia começado a se referir assim naturalmente, e os bebês pareciam reconhecer sua voz. Quando choravam e ele falava, eles se acalmavam quase imediatamente. Quando ele voltou para a cozinha com Gabriel no colo, Larissa estava terminando o café. Ele só queria companhia, disse Henrique, fazendo o bebê arrotar. Não gosta de ficar sozinho. Igual ao irmão. Igual ao pai. A frase saiu sem ele pensar, e os 2 ficaram constrangidos por um momento. Henrique, posso te perguntar uma coisa agora? Claro. Por que você não quis tentar os tratamentos na época? A verdadeira razão. Ele se sentou de novo, ainda segurando Gabriel. Porque eu tinha medo. Medo de quê?
de não dar certo, de a gente gastar dinheiro, tempo, esperança, e no final não conseguir mesmo assim, e de você me odiar ainda mais. Eu nunca te odiei. Não? Porque parecia que sim. Larissa suspirou. Eu odiava a situação. Odiava me sentir quebrada, imperfeita. E você parecia tão distante, como se não se importasse tanto quanto eu. Eu me importava. Só não sabia como mostrar. Lucas começou a chorar no quarto. Desta vez foi Larissa quem se levantou. Deve estar com fome, disse ela. Quando voltou com Lucas para amamentar, encontrou Henrique ainda na mesma posição, perdido em pensamentos. No que você está pensando? Em como seria diferente se a gente tivesse conversado assim na época? Você acha que teríamos dado certo? Henrique levou um tempo para responder. Não sei. A gente era muito orgulhoso, você e eu. Nenhum dos dois queria admitir que estava com medo ou que precisava de ajuda. E agora? Agora eu não tenho escolha. Eles me obrigam a ser melhor. Larissa olhou para Lucas mamando tranquilamente e depois para Gabriel dormindo no colo do pai. Henrique, eu preciso te falar uma coisa. O quê? Obrigada. Por ter aparecido. Por ter ficado. Eu sei que não foi fácil para você também. Eles são meus filhos, Larissa. Onde mais eu estaria? Mas você podia ter sumido. Podia ter fingido que não viu que não eram seus. Muitos homens fariam isso. Eu não sou muitos homens. E além do mais, ele pausou olhando para ela. Eles me fazem lembrar de você. Do que a gente tinha. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de um significado que nenhum dos dois estava pronto para enfrentar. Gabriel se mexeu no colo dele, fazendo um barulhinho pequeno. Henrique sorriu e beijou a testa do bebê. Vocês dois são a coisa mais importante que já me aconteceu. Ele sussurrou. Larissa não tinha certeza se ele estava falando apenas com Gabriel ou se incluía ela também na frase, mas pela primeira vez em muito tempo não quis perguntar. Dezembro chegou com as primeiras chuvas de verão e uma decisão que Larissa vinha adiando há semanas. Os documentos estavam espalhados na mesa da cozinha desde o início da manhã. Passaporte dos bebês, visto de trabalho, passagens aéreas. Henrique chegou na hora do almoço e encontrou tudo ali como peças de um quebra-cabeça que ela não conseguia montar. O que é isso tudo? Ele perguntou, tirando Lucas do bebê conforto. Larissa estava dando mamadeira para Gabriel e demorou para responder. Uma proposta de trabalho. Onde? Lisboa. Pós-doutorado na Universidade Nova. Henrique parou de embalar Lucas e a olhou diretamente. Por quanto tempo? 2 anos. Renovável por mais 2. O silêncio que se instalou na cozinha foi quebrado apenas pelo barulho de Gabriel sugando a mamadeira. Henrique se sentou devagar, ainda processando a informação. Quando você recebeu isso? Há 3 meses. 3 meses? Sua voz subiu um tom. Você sabia dessa proposta desde que os meninos nasceram? Desde antes. Eu me inscrevi quando ainda estava grávida. Henrique passou a mão livre pelo cabelo, um gesto que ela reconhecia dos tempos de casados. Ele fazia isso quando estava tentando controlar a raiva. E você ia me contar quando? Eu não sabia como. E depois você apareceu no hospital, começou a vir aqui todo dia. As coisas ficaram complicadas. Complicadas como? Larissa terminou de dar a mamadeira para Gabriel e o colocou no bebê conforto. Precisava das 2 mãos livres para esta conversa. Henrique, quando eu me inscrevi para essa vaga, eu estava sozinha, grávida, divorciada, sem perspectiva de que você fosse aparecer na vida deles. Era a chance de recomeçar em outro lugar, longe de tudo que me machucava. E agora? Agora eu não sei mais o que fazer. Henrique colocou Lucas no bebê conforto ao lado do irmão e se aproximou da mesa onde estavam os documentos. Você quer ir? É uma oportunidade incrível, Henrique. Pesquisa, carreira internacional, futuro melhor para os meninos. Isso não responde minha pergunta. Você quer ir? Ela olhou para os filhos, depois para ele, depois para os papéis na mesa. Eu queria. Antes. E agora? Agora eu tenho que pensar em vocês também. Em nós, nos meninos e em você. Henrique se sentou de frente para ela. Larissa, você não pode abrir mão da sua carreira por minha causa. Não é só por sua causa, é por eles também. Eles precisam do pai. Eles vão continuar tendo pai.
Eu posso visitá-los, passar férias. Não é a mesma coisa e você sabe. Gabriel começou a chorar. Henrique o pegou automaticamente, fazendo os movimentos de vai e vem que já tinham se tornado naturais para ele. Quando você tem que dar a resposta? Semana que vem. E se eu fosse junto? A pergunta os pegou de surpresa. Henrique parecia tão chocado por ter feito a pergunta quanto ela por tê-la ouvido. Como assim? Não sei. Eu poderia tentar trabalhar de lá. Advocacia internacional, sei lá. Henrique, você não pode largar sua vida aqui por causa de uma decisão minha. Por que não? Você está considerando largar a sua por causa da minha presença. Eles se olharam em silêncio, cada um processando as implicações do que havia sido dito. Isso é loucura, disse Larissa finalmente. Mais loucura do que você ter meus filhos sem me avisar? Touché. Gabriel parou de chorar e começou a olhar ao redor com curiosidade. Lucas dormia profundamente, alheio à conversa que estava definindo o futuro dele. Larissa, posso te contar uma coisa? Claro. Nestes 2 meses cuidando deles, estando aqui com vocês, foi o período mais feliz da minha vida. Ela sentiu algo se apertar no peito. Henrique, deixa eu terminar. Eu sei que a gente não está junto. Sei que muita coisa aconteceu entre a gente. Mas eles mudaram tudo para mim. Vocês mudaram tudo. O que você está dizendo? Que se você quiser ir para Lisboa, eu entendo. Mas se você ficar, se me der uma chance de ser pai de verdade, de vocês serem uma família de verdade, eu não vou desperdiçar dessa vez. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Larissa sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Uma família de verdade, morando juntos, criando os meninos juntos, tentando de novo. Henrique, a gente já tentou. Não deu certo. A gente tentou quando era só nós dois, com toda a pressão e expectativa. Agora eles já estão aqui. Já deu certo. Lucas acordou e olhou diretamente para o pai, como se estivesse ouvindo a conversa. Henrique sorriu para ele. Oi, campeão. Você acha que o papai está falando besteira? Lucas fez um barulhinho que poderia ser interpretado como aprovação. Viu? Ele concorda comigo. Apesar da tensão do momento, Larissa riu. Você está usando bebês de 2 meses para ganhar uma discussão. Estou usando todos os recursos disponíveis. Ela olhou para os filhos, para ele, para os documentos na mesa. E se não der certo de novo? E se der? Henrique, eu não sei se consigo passar por outra separação, e agora tem eles no meio. Então a gente não se separa. Não é simples assim. Não é. Mas também não é impossível. Gabriel começou a se contorcer no colo do pai, sinalizando que estava na hora da próxima mamada. Larissa se levantou para preparar a mamadeira, mas Henrique a segurou pelo braço. Larissa, você precisa de uma resposta agora? Não, mas preciso decidir logo. Então me dá alguns dias, para mostrar que eu falo sério. Como? Deixa eu cuidar de vocês, de verdade. Não só visitas, não só ajuda. Deixa eu ser pai e, sei lá, o que você quiser que eu seja. Ela o olhou nos olhos e viu algo que não via há muito tempo. Determinação misturada com vulnerabilidade. Ok, disse ela finalmente. Alguns dias. Alguns dias. Gabriel reclamou mais alto, quebrando o momento. Larissa foi preparar a mamadeira, mas agora com uma sensação diferente no peito. Talvez fosse esperança, ou talvez fosse apenas medo disfarçado. Mas pela primeira vez em meses, ela não tinha pressa de tomar uma decisão. Você tem certeza disso? Perguntou Larissa pela 3ª vez, observando Henrique arrumar suas roupas na gaveta que ela havia esvaziado para ele. Tenho. Ele dobrou uma camisa com cuidado excessivo. A não ser que você tenha mudado de ideia. Haviam-se passado 5 dias desde a conversa sobre Lisboa. 5 dias em que Henrique havia praticamente morado ali, saindo apenas para buscar roupas e resolver questões urgentes do escritório. Na manhã anterior, ele havia sugerido que parasse de fingir e trouxesse suas coisas de vez. Não mudei de ideia. Só estou nervosa. Eu também. Gabriel começou a chorar no berço. Henrique largou as roupas imediatamente e foi até ele, pegando-o no colo com a naturalidade que ainda surpreendia Larissa. O que foi, pequeno? Não gostou da bagunça aqui em casa? Deve estar com cólica, disse Larissa. Ele fica assim todo fim de tarde.
Vem cá, vou fazer aquela massagem que vi no YouTube. Henrique se sentou no sofá e colocou Gabriel de bruços em suas pernas, fazendo movimentos circulares nas costas do bebê. Em poucos minutos, Gabriel parou de chorar e começou a relaxar. Como você aprendeu isso tão rápido? Necessidade. E internet. Ele sorriu. Você não imagina quantos vídeos sobre bebês eu assisti nestas últimas semanas. Lucas acordou com o barulho e começou a resmungar. Larissa o pegou automaticamente, e os quatro ficaram na sala. Ela no sofá com Lucas e Henrique na poltrona com Gabriel. Parece que eles sabem que algo mudou, disse ela, observando como os bebês pareciam mais calmos com os dois ali. Ou talvez a gente que está mais relaxado. Era verdade. Nos últimos dias, a tensão que sempre existia entre eles havia diminuído. Não havia desaparecido completamente, mas era diferente agora. Menos carregada de mágoas do passado, mais focada no presente. Henrique, como vai funcionar com o seu trabalho? Já conversei com os sócios. Vou trabalhar mais de casa, ir ao escritório apenas para reuniões importantes. E contratamos mais um advogado para dividir a carga. Isso não vai afetar sua carreira? Provavelmente vai. Mas eu cansei de colocar trabalho em primeiro lugar. Larissa o observou fazendo carinho na barriga de Gabriel. Era estranho ver essa versão dele. Mais calma, mais presente. Durante o casamento, ele sempre parecia estar com pressa. Sempre tinha algo mais importante para fazer. E as suas aulas? Ele perguntou. Vai voltar para a universidade. Pensei em voltar meio período. 2 vezes por semana, no máximo. Ela olhou para Lucas, que estava quase dormindo. Não sei se consigo ficar longe deles por muito tempo. A gente se reveza. Quando você tiver aula, eu fico com eles. Você tem certeza de que consegue cuidar dos dois sozinho? Só um jeito de descobrir, né? Na semana seguinte, Larissa voltou a dar aulas pela primeira vez desde que os meninos nasceram. Deixou uma lista enorme de instruções para Henrique. Horários das mamadas, como preparar as mamadeiras, o que fazer se eles chorassem, telefones de emergência. Larissa, relaxa, vão ser só 4 horas. 4 horas é muito tempo. E se acontecer alguma coisa? Eu ligo para você, ou para a Beatriz. Ou para os bombeiros, se for necessário. Não tem graça. Vai dar tudo certo, vai. Quando ela voltou da universidade, encontrou Henrique deitado no sofá com os 2 bebês dormindo no peito dele. A TV estava ligada em um programa de culinária, mas ele também dormia. Ela ficou parada na porta da sala observando a cena. Havia algo profundamente comovente naquela imagem. Os 3 homens da sua vida dormindo juntos. Gabriel com a mãozinha agarrada na camiseta do pai. Lucas com a cabecinha encostada no ombro dele. Henrique acordou quando ela se aproximou. Oi, ele sussurrou, tentando não acordar os bebês. Como foi? Bem, e aqui? Sobrevivemos. Gabriel chorou por 1 hora. Mas depois que deu a mamadeira, ele se acalmou. Lucas foi um anjo. Eles estão diferentes com você. Como assim? Mais calmos. Como se sentissem que você pertence aqui. Henrique sorriu. E eu sinto mesmo. Pela primeira vez na vida, eu sei exatamente onde deveria estar. Naquela noite, após colocarem os bebês para dormir, eles se sentaram na cozinha para jantar. Era uma refeição simples. Macarrão com molho de tomate que Henrique havia preparado, mas havia algo especial em compartilhá-la. Obrigada, disse Larissa de repente. Pelo jantar? Não foi grande coisa. Não, por tudo. Por ter ficado, por estar tentando, por cuidar deles como se... Como se quê? Como se você os amasse de verdade. Henrique parou de comer e a olhou seriamente. Larissa, eu amo eles de verdade. Desde o primeiro momento que os vi, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Eu sei, é só que... Ainda estou me acostumando. Com o quê? Com isso. Com você aqui. Com a gente tentando ser uma família. Tenho medo de acordar um dia e descobrir que foi só um sonho. Henrique estendeu a mão através da mesa e segurou a dela. Não é sonho. Estou aqui, eles estão ali no quarto, e não vou a lugar nenhum. Lucas começou a chorar no quarto, interrompendo o momento. Henrique se levantou automaticamente. Eu vou, disse ele. Tem certeza? Tenho. Termina de jantar. Larissa o observou sair da cozinha e ouviu sua voz baixa no quarto, acalmando o filho.
Pela primeira vez em muito tempo, se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, eles conseguissem fazer aquilo dar certo. Quando Henrique voltou para a cozinha, ela estava lavando a louça. Ele só queria companhia, relatou ele, secando um prato. Acho que teve pesadelo. Bebês não sonham. Como você sabe? Talvez ele tenha sonhado que o papai foi embora. A palavra papai, saindo tão naturalmente da boca dele, ainda a pegava desprevenida. Mas agora era uma surpresa boa. Henrique? Obrigada por não ter ido embora. Ele parou de secar o prato e a beijou na testa, um gesto simples, mas carregado de ternura. Obrigado por ter me deixado ficar. 1 ano depois, a casa ainda cheirava a talco e mamadeira, mas agora também havia brinquedos espalhados pelo chão e risadinhas ecoando pelos corredores. Lucas havia dado os primeiros passos na semana anterior, e Gabriel não ficava atrás. Se arrastava pela casa com determinação impressionante para alguém de apenas 12 meses. Papai! Gritou Lucas, balançando os bracinhos quando viu Henrique chegar do trabalho. Era a palavra favorita dele, pronunciada com entusiasmo toda vez que via o pai. Gabriel ainda preferia mamãe, mas ultimamente havia começado a tentar imitar o irmão. Oi, campeão! Henrique largou a pasta e pegou Lucas no colo, girando com ele pela sala. Cadê o Gabriel? Ali, apontou Lucas, mostrando o irmão que tentava se esconder atrás do sofá. Henrique se abaixou e encontrou Gabriel, que gargalhou como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Era um ritual diário que deixava os dois meninos eufóricos. Larissa apareceu na cozinha, ainda de avental, com farinha no cabelo. Como foi o dia? Perguntou, se aproximando para cumprimentá-lo. Corrido. O Silva queria fechar o contrato hoje mesmo. Ele a beijou rapidamente no rosto. E aqui? O que vocês fizeram? Tentamos fazer biscoitos. Palavra-chave. Tentamos. Henrique olhou pela porta da cozinha e viu a bagunça. Farinha espalhada no balcão, tigelas sujas na pia e algo que parecia ter sido biscoitos queimando no forno. Posso perguntar o que aconteceu? O Lucas decidiu ajudar, jogando farinha para o alto. O Gabriel achou que era neve e começou a bater palmas. Eu me distraí limpando eles e esqueci dos biscoitos no forno. E agora? Agora vamos pedir pizza. Henrique riu e a puxou para um abraço, não se importando com a farinha que grudou na sua camisa social. Melhor ideia que você teve hoje. Enquanto esperavam a pizza, os 4 se sentaram no tapete da sala. Lucas brincava com blocos de montar, tentando construir torres que Gabriel derrubava sistematicamente. Era um ciclo infinito que os mantinha entretidos por horas. Henrique, chegou uma carta para você hoje, disse Larissa, pegando um envelope na mesa de centro. Era da editora. 3 meses atrás, Larissa havia terminado de escrever um livro sobre maternidade solo, recomeços e segundas chances. Meio autobiográfico, meio ficção. Ela havia decidido publicar depois que algumas amigas leram e insistiram que outras mulheres precisavam ouvir aquela história. Parabéns, escritora, disse ele depois de ler a carta. Eles querem uma segunda edição. Sério, sério. E estão interessados numa continuação. Larissa pegou a carta das mãos dele, relendo as palavras com olhos brilhantes. Uma continuação sobre o quê? Que tal como reconstruir uma família depois que tudo deu errado? Muito específico. Ela riu. Experiência própria sempre funciona. Gabriel engatinhou até o pai e se puxou para ficar em pé, segurando na calça dele. Era sua nova habilidade, e ele a praticava constantemente. Papai, disse ele claramente pela primeira vez. Henrique parou de falar. Larissa parou de ler. Até Lucas parou de brincar para olhar para o irmão. Ele disse papai, sussurrou Henrique, como se não acreditasse. Papai, repetiu Gabriel, orgulhoso da reação que havia causado. Henrique pegou o filho no colo e Larissa viu lágrimas nos olhos dele. Oi, Gabriel. Papai também te ama. Era uma cena simples, mas carregada de significado. 1 ano atrás, nenhum deles imaginava que estariam ali, naquele momento, sendo uma família de verdade. A pizza chegou e eles jantaram no chão da sala mesmo, com os meninos tentando pegar pedaços de queijo que escorriam. Era bagunçado, barulhento e caótico. Era perfeito.
Depois de colocar os gêmeos para dormir, um processo que agora levava apenas 30 minutos, muito diferente dos primeiros meses, eles se sentaram no sofá, finalmente em silêncio. Cansada? Perguntou Henrique. Sempre. Mas é um cansaço bom. Diferente de quando você fazia tudo sozinha? Totalmente diferente. Agora eu sei que não estou sozinha. Ele passou o braço ao redor dela e ela se encostou no ombro dele. Larissa? Obrigado. Por quê? Por ter me dado uma segunda chance. Por ter me deixado ser pai deles. Por ter me deixado voltar. Ela levantou a cabeça para olhá-lo. Henrique, você sabe que não voltamos, né? A gente nunca recasou. Nunca fizemos nada oficial. Eu sei. E você está bem com isso? Estou bem com o que a gente tem. Não preciso de papéis para saber que vocês são minha família. Larissa sorriu e voltou a se aconchegar no ombro dele. Mas, se algum dia você quiser, disse ele baixinho. Quiser o quê? Tentar de novo. Oficialmente, quero dizer. Ela ficou quieta por um momento, pensando. Se ainda quiser tentar, eu estou aqui, disse ela finalmente, ecoando as palavras que havia dito meses atrás. Henrique não respondeu com palavras. Apenas a beijou devagar, como se tivessem todo o tempo do mundo. E talvez tivessem mesmo. Do quarto dos meninos vinha o som da respiração tranquila dos dois filhos. Na mesa da cozinha ainda havia farinha espalhada. Na geladeira, fotos dos primeiros passos e das primeiras palavras. Era uma vida imperfeita, construída sobre erros e mal-entendidos, mas era deles. E pela primeira vez em muito tempo, isso era suficiente. Se você chegou até aqui, é porque se emocionou com a história de Larissa e Henrique, não é mesmo? Esta jornada de desencontros, segundas chances e amor incondicional pelos filhos mostra como a vida pode nos surpreender quando menos esperamos. Às vezes, os maiores presentes vêm disfarçados dos nossos maiores desafios. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam se emocionar também. E não esqueça de compartilhar com quem você acha que precisa ouvir sobre recomeços e esperança. Adoraria saber sua opinião nos comentários. Você acredita em segundas chances no amor? Já passou por alguma situação onde um mal-entendido quase destruiu algo importante na sua vida? E me conta uma coisa, de que país você está assistindo este vídeo? É sempre incrível descobrir que histórias como essa chegam em corações ao redor do mundo inteiro. Se você gostou desta narrativa e quer mais histórias que mexem com as emoções, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Sua participação faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdo que emociona e inspira.